dia. Hoje, quinta-feira, 11 de janeiro de 2018. Aqui quem fala é o Thiago e esse é mais um Bom Dia Capitalismo. Ontem tivemos aí nos Estados Unidos as bolsas caindo, o S&P caiu 0,11. Sinais mistos essa madrugada na Ásia, na China alta de 0,10 e no Japão alta de baixa de 0,33. Agora na Europa os mercados aí operando com leve baixa, 0,02 Reino Unido e 0,09 de queda em Frankfurt, na Alemanha. Ontem tivemos no Brasil que o Ibovespa caindo 0,84, 78.200 pontos, e o dólar futuro caindo também 0,63 a 3,23. Tá? O petróleo agora opera em alta de 0,42%. Um dos motivos aí da queda da bolsa aqui, né? Não só essa questão que as bolsas acabaram caindo no resto do mundo, mas foi a divulgação do IPCA, né? O IPCA, como já era esperado, ele veio abaixo de 3%, né? O IPCA de dezembro subiu 0,44 em relação a novembro. No ano ficou 2,95, né? Para vocês terem uma ideia, em 2016 a inflação foi de 6,29. Isso levou, né? Foi a inflação mais baixa desde 98, quando deu 1,65 IPCA. Isso levou o Banco Central a ter que se explicar, né, para o Ministério da Fazenda porque a inflação ficou abaixo do piso de 3%. O culpado, entre aspas, foi os alimentos, né, que tiveram deflação de 4,85% no ano passado. Só que apesar de ter sido uma boa notícia, que a inflação baixa sempre é uma boa notícia, a inflação acabou vindo bem acima do esperado, porque o mercado estava esperando 0,30 para dezembro e veio 0,44. Né? A gente já vem aí alguns meses, né, desde o início do ano passado, quando os juros começaram a cair no ano retrasado agora, né, e a inflação começou a cair também. A gente entendeu que o movimento deflacionário era muito mais em função do momento ruim da economia, as empresas não conseguiam repassar preço, né, e a gente sempre entendeu que essa faixa de 3% aí, 2,7%, 3%, né, com aquela margem de erro sempre, era mais ou menos um piso. A gente não entende que a inflação vai voltar aí para 7%, 8%, mas também dificilmente vai cair para 2,5%. Então a expectativa, a inflação hoje tem muito mais chance de subir do que cair. A mesma coisa os juros, né? Isso aí já deve atrapalhar para quem esperava até juros de, quem sabe, 6,5% na outra reunião, sem ser a próxima reunião agora, porque deve baixar para 6,75%. Então a gente entende que tanto os juros quanto a inflação estão acomodados, né? Não tem mais aquela expectativa de queda forte como vinha acontecendo até agora. Obviamente a gente não tem uma expectativa negativa também, que seria o juro subir um monte, a inflação subir um monte. Né? Então o cenário continua benigno, mas um piso. Né? Então vale a pena acompanhar, né? Para quem investe em renda fixa, está de olho em taxas maiores, em títulos pré-fixados, ou em títulos atrelados à própria inflação, atrelados ao IPCA, a tendência é que as taxas melhorem nos próximos meses. Tivemos também informação ontem, o Banco Central elevou a projeção de crescimento do Brasil, tá, de 0,3% para 1% para o ano passado, que ainda não saíram os números do PIB, para 2018 alta de 2%, ante 1,81%, e para 2019 de 2,1% para 2,3%. Tivemos também aí o presidente do Banco Central, Ilan, né, foi escolhido pela The Banker, né, como o melhor banqueiro central aí de 2018 e eles colocaram justamente essa questão da retomada do crescimento e da diminuição da inflação para premiar o Ilan. Em termos de agenda, hoje às 11h30 tem o núcleo tem pedidos de iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, também IPP, e às 17 horas o balanço orçamentário federal. Tá? Esses são os mais importantes hoje aí nos Estados Unidos, indicadores. Tivemos aqui no Brasil também perspectiva de vendas de materiais de construção, deve crescer 2% em 2018, né? Expectativa que se interrompa aí 3 anos consecutivos de queda. A gente vem comentando bastante a respeito do setor imobiliário, que sofreu bastante. Né? É um setor que deve demorar bastante para recuperar também, porque dificilmente a gente vai ter a quantidade de subsídios que nós tivemos aí em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 para os próximos anos. Né? Mas é um setor
que aos pouquinhos está se recuperando. Nós acompanhamos aí os fundos imobiliários, né? Boa parte deles que a gente acompanha diminuiu a vacância. Claro que tem alguns lugares, como o Rio de Janeiro, que a situação é um pouco mais complexa, mas em São Paulo a gente já observa essa diminuição importante aí na vacância. São Paulo que é o principal mercado imobiliário do país. Tivemos também a divulgação aí do fluxo de veículos em rodovias pedagiadas, que subiu 1,9% em 2017. E o Santander aí prevendo o mercado de capitais aquecidos no primeiro trimestre desse ano, né? O banco estima entre 14 e 18 bilhões em ofertas públicas para o primeiro trimestre desse ano. Lembrando que daqui um pouco, acho que a semana que vem, a gente já começa com a temporada de balanços do quarto trimestre do ano passado, né? Perspectiva positiva, né? Quem vem nos acompanhando aí, a gente... nos balanços do terceiro trimestre nós tivemos boa surpresa da maioria das empresas aumentando lucratividade, diminuindo endividamento, aumentando margem, mesmo num cenário não tão bom, né? Então a gente espera que no quarto trimestre nos resultados anuais também continue melhorando. Em relação ao cenário eventos corporativos, a CSN desmentiu a informação do Estadão que ia vender as ações da Uzi Minas, né, tanto as ações ordinárias e preferenciais que a CSN tem, né? Ainda não teve nenhum fato relevante, né? Parece que a CSN já contratou o Morgan Stanley e o Bank of America. O Bank of America, Merrill Lynch e Morgan Stanley para conseguir investidores para fazer essa venda. E como a gente comentou, seria bem positivo, né? Porque é mais entrada de caixa aí para a CSN. Ontem tivemos o leilão do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo. Quem acabou levando foi a Eco Rodovias. A Eco Rodovias, nos últimos 3 anos, não arrematava nada. Ela conseguiu entrar nesse trecho, mas ela acabou pagando um preço aí caro, né? A Eco Rodovias é uma empresa que a gente acompanha até, vamos ver nos próximos dias. É uma recomendação que a gente tem para médio e longo prazo. Se vai ter alguma alteração nessa recomendação, ela acabou pagando um ágio aí de mais de 90% em relação ao valor mínimo, que era de 462, e pagou 883 milhões pelo trecho. Tá? A CCR também estava na disputa e desistiu. E finalmente aqui temos a Brasil Farma, né? A gente já vinha acompanhando nos últimos dias que o preço das ações vinha caindo forte. Não é como eu comentei ontem, não é um ativo que nós acompanhamos aí como recomendação de médio e longo prazo. Não é um setor que nos chama muita atenção, mas para as operações de curto prazo, sim. Tá? Ela acabou pedindo recuperação judicial, é a maior do varejo no país. A empresa tem uma dívida total aí de 1,3 bilhão e 15 mil credores. Tá? Ontem as ações abriram o dia com negociações congeladas em função dessa questão da recuperação judicial. Depois normalizou, né, as negociações, as ações caíram 4,66%. Tá? Eu vou, inclusive, para quem é nosso cliente, eu já vou passar o calendário que eu tinha comentado ali dos resultados do quarto trimestre. Tá? Para quem nos acompanha aí no podcast, eu desejo um bom dia e uma boa quinta-feira. Vou passar agora para o Danilo. Ele vai comentar aí a respeito da perspectiva do pregão, né? Vai comentar a respeito de índice, dólar e os principais ativos da Bolsa. Tá certo, pessoal? Um bom dia a todos. Um abraço e até mais. Muito bom dia, pessoal. Hoje, 11 de janeiro de 2018, quinta-feira. Aqui quem fala é Danilo Frata, analista técnico da Capitalismo Consultoria Financeira. O índice Bovespa, então, ontem confirmando a sinalização de topo, dada aí terça-feira, depois de 11 dias seguidos de alta, padrãozinho de topo, engolfo, um candle com volume. Ontem, então, confirma, fechando em queda de 0,64, se aproximando do suporte em 78 mil pontos, onde deve sofrer aí alguma pressão compradora, nem que seja no intradiário. Se perder essa região, a gente tem suporte em 77 mil pontos. Então, expectativa é de correção aí para o índice Bovespa, uma correção saudável para que apareçam novas oportunidades de compra. O dólar futuro, ontem também queda de 0,63, não conseguiu superar a máxima do dia anterior.
e não conseguiu ficar acima de 3,255. Para o dólar dar algum sinal, na verdade não, né? Para começar seu movimento de repique, precisa necessariamente ficar acima de 3,255. Agora então esperando aí as máximas de ontem e do dia anterior para buscar 3,270, posteriormente 13,300. Se ficar nessa zona de suporte lateralmente, a expectativa então é de rompimento do suporte 3,235 para ir buscar aí como alvo principal primeiramente 3,200. Principais ações então: Itaú se mantendo aí numa zona de suporte, que é a resistência rompida na média móvel, deixa um candle de definição, esperando a máxima, pode retomar alta para ir buscar o topo anterior. Aguardar aí alguma confirmação no intraday, que é de 60 minutos, quem está pensando em compra, fechando acima da máxima no dia de hoje, pode buscar uma compra por correção. Vale 3 dando... deu o sinal, na verdade, né? De topo, início de correção, ontem confirma, vem com buscar como primeiro objetivo aqui 41,70, região de suporte, que era uma leve resistência rompida, onde passa a média móvel de 9, expectativa segue de correção. Petro 4 não conseguiu romper R$17, deixou um doji, candle de definição, ontem também tentou romper, não conseguiu, deixa um candle indicando que a perda da mínima vai buscar aqui zona de suporte, nessa zona aqui de 16,60 até 16,40. Alguns papéis aí para a gente ficar de olho hoje então. Vou passar rapidamente. CEMIG, papel corrigindo até a média de 9, volume acima da média ontem, deixou um padrão de topo, de fundo, desculpa. Vale como inspiração da massa com stop na mínima aí para buscar consolidação da reversão de tendência. Aqui a gente tem um zigue-zague inicial, segurou aqui numa zona de suporte. Copel também está fazendo um movimento lateral numa zona de resistência, superação aqui dessa zona de 24,35, pode ser uma compra aí para consolidar a reversão de tendência de baixa para alta. CVCB3 em zona de resistência, que é o topo histórico, superação das máximas aí, pode sim buscar uma compra com stop no fundo anterior aqui, a continuidade da sua tendência de alta. Direcional, fechou com martelo, com volume acima da média. A gente tem aqui no curto prazo uma configuração de ombro, cabeça, ombro, figura de reversão. Então a superação das máximas aqui pode ativar esse gatilho dessa figura de reversão, com alvo lá no topo anterior. Papel que está bem interessante ao meu ver. Deixa eu ver o OBV ascendente já rompendo resistência. Deixa eu só tirar aqui algumas marcações que eu tenho. JBS chamou ontem a atenção pelo forte volume em cima da média móvel de 9. Pode ter agressivos com uma conspiração da massa com stop na mínima. Fleury fechou bem bonita aí, problema volume abaixo da média, faz uma correção até aqui a zona de suporte rompida anteriormente. Subiu direcionalmente, pode ser uma oportunidade de compra para quem busca aí uma compra por correção, para ir buscar o topo anterior. Padrão de fundo aí, padrãozinho dos dois candles deixados, tá? Movida, Move 3, deixa o martelo em cima da média de 9. Compra operação da máxima com stop na mínima para ir buscar região aqui de 8,50. Movida, Marfrig, deixa o candle de definição sem volume em cima aqui. Deixa eu desenhar aqui os estudos para vocês. Em cima da LTB rompida. Trade agressivo aí é uma indicação, um argumento de compra, operação da máxima, para buscar aí mais a continuidade da tendência de alta no curto prazo, tá? Lembrando que esperando essa região, o papel deve andar uma região importante, toda vez toca aqui nessa região e cai, esperando aí deve andar até o topo anterior na casa de 7,92. Natura, também movimento lateral, temos um gatilho importante para ativo em 33,50, já a terceira vez que toca nessa região e não consegue romper, para buscar o topo, inicialmente buscar o topo anterior. Odontoprev também fazendo aqui uma flâmula, ativo então
Se romper essa zona de resistência, reverte a tendência de baixa para alta no curto prazo para ir buscar o topo anterior aqui na casa de R$17. Qualicorp, ativo deixa espécie do martelinho, não é bem o martelo, tá? Mas é um candle que sugere aí retomada da alta, superação da máxima. O trader agressivo buscaria uma compra com stop aqui no fundinho anterior, parando em cima da média de 21 períodos. Rente 3 também, depois de 3 dias seguidos de correção, deixa um candle branco em cima da média de 9, expressão da máxima, aí pode ser um argumento de compra para o trader mais agressivo, para buscar a continuidade da alta do ativo. E Smiles, outro ativo que me chama a atenção, o volume ontem bem acima da média, deixa o padrãozinho de fundo, que deixa incomodada essa longa sombra aqui. Mas o que nós temos de importante aqui também é uma espécie de um ombro, cabeça a ombro, ativo segurou aqui numa zona de suporte. Esperação aqui dessa zona de resistência é um gatilho para uma figura de reversão de tendência, com o primeiro alvo em R$83, posteriormente só o topo lá na casa de R$93. Então esse foi o Bom Dia Capitalismo, tenham todos um ótimo pregão, nos encontramos na análise de fechamento do pregão. Um abraço a todos.